Nós pedimos a ajuda de um especialista aqui a partir de uma matéria que a gente viu, uma matéria inclusive internacional, falando das 15 pegadinhas que existem quando você vai procurar um emprego. Quando você vai fazer aquela famosa entrevista que todo mundo fica assim, né? Normalmente é uma pessoa séria te esperando lá. Existem algumas perguntas que essa pessoa vai fazer para você que são como se fossem pegadinhas, que são meio assim, comuns a todos os RHs e setores administrativos de contratação. E nessas pegadinhas, dependendo de como você responde essa pergunta, você vai ser olhado de um jeito ou de outro, né? Pegadinhas. Aí, não, a gente chamei um especialista aqui para me ajudar, né? O Renato Greenberg trabalha com recrutamento de pessoas, já fez curso no exterior, escreveu livro, enfim, sabe tudo de estratégia de contratação e o que deve ser feito. Bom dia, Renato. Bom dia, é um prazer estar aqui. Muito obrigado por ter vindo, viu? E é verdade que existem normalmente algumas perguntas nessas entrevistas que definem quem é esse candidato, enfim, o que ele deve responder mais ou menos aquelas perguntas. Tem uma estratégia para isso. Claro, porque ali você tem meia hora, uma hora para absorver informações fundamentais que você vai julgar aquele candidato se é apropriado ou não para a empresa, para aquela vaga. Então essas perguntas todas buscam essas informações. E são perguntas pontuais que essa pessoa vai fazer nessa entrevista. Sem dúvida. Tipo o que, assim? Bom, uma pergunta muito comum, me fale um pouco sobre você, sobre a sua experiência. Isso eles perguntam mesmo. Fale um pouco sobre você. O que você pergunta espera? básica. Aí, o que eu quero saber é, por que você está aqui? Então, o que você vai buscar da sua experiência, da sua vida, são fatos, são temas relevantes para aquela vaga e para aquela empresa. Quer dizer, depende da vaga, de que emprego que eu estou procurando. Exatamente. Então, o que você tem que lembrar é o seguinte, você tem que ter uma história que faça sentido para aquela empresa. E todo mundo tem várias histórias e você tem que direcionar, posicionar a melhor história possível. Renato, mas como é que eu vou saber qual é a história que eu vou contar para aquela empresa que eu vou agradar o cara do outro lado? Mas vamos lá. Vamos lá. Primeiro você tem que estudar a empresa. Saber o que a empresa faz, o que a empresa está buscando. Vamos pegar, por exemplo, a Selma, que está buscando aí um emprego no setor financeiro, administrativo. Exatamente. Né? Então, por exemplo, no setor financeiro, se pressupõe que a pessoa precisa gostar de números, que ela precisa entender de finanças. Então, ela vai buscar na história da vida dela, na experiência dela, fatos relevantes a isso. Olha, eu sempre gostei de números, e quando era pequeno fazia já contas para ajudar meus amiguinhos. Então, são histórias pessoais, mas que estão relevantes para aquela situação. Ser verdade, claro. Isso... Não, é só para explicar. Mas é bom isso que você falar, porque muita gente... A mentira tem perna curta. Se você mentir, vai ser logo descoberto. Então, agora, a mesma história tem várias maneiras de posicionar. Então, você tem que buscar o melhor ângulo para posicionar a história. E aí você realmente tem uma aderência para aquela vaga. Ai, meu Deus do céu. Que complicação. A gente pegou das 15, para não ficar muito comprido aqui, a gente pegou das 15 delas, né, 5 perguntas especiais que o Renato preparou, né? Que você pode ser perguntada para você, né? A segunda delas, que você selecionou... Como é que você trabalha sob pressão? Como você trabalha sob pressão? É uma pergunta também que... Básica. Basicamente, o cara vai querer saber, porque vai ter pressão em qualquer tipo de emprego. Aí, o que eu quero saber é o seguinte, você tem foco em resultado? Porque a pressão, todo dia tem. A pressão é um efeito colateral do seu trabalho. Então, você tem que mostrar claramente que você tem foco no resultado, independente do que está acontecendo. Como a gente faz isso? Fica difícil você falando assim. Você pega um exemplo claro da sua vida profissional que mostra isso. Então, eu tinha que entregar... Vamos supor que a pessoa não tem experiência corporativa, trabalha na faculdade só. Ela dá um exemplo de um trabalho que eu tinha que entregar e que atrasou e estava com uma pressão incrível para terminar, faltando pouco tempo. O que ela fez para dar o resultado? Tive que conversar com outras pessoas, tive que ir atrás de informação. Então, dá um exemplo específico de como ela se virou sob pressão. Você está falando sempre de coisas que levam não a vida pessoal, mas, quer dizer, eu não vou contar, olha, meu marido aconteceu tal coisa e meu filho caiu da cadeira, ou
foi atropelado, aí você entra num drama teu pessoal e fala, e eu fiquei muito calma para levar meu filho para o hospital. Quer dizer, não é a pressão que nós estamos falando, não pode, não deve ir para o lado pessoal. Assim, você tem que buscar íntimo. do profissional, porque é o teu dia a dia ali, né? Então o que eu estou querendo ver é o seguinte, na minha empresa aqui vão ter situações de pressão. O dia a dia do trabalho, você sabe muito bem, televisão, como é que é. Você não faz ideia. Eu não tô um pouquinho disso. Tem gente que aguenta a pressão, tem gente que espana feio, olha. Então você precisa mostrar para o entrevistador que você aguenta isso, que você sabe lidar com isso. Agora, não adianta falar. Tem jogo de cintura, é isso. Exatamente. E você está pensando o quê? O foco é o resultado. Se o foco é o resultado, eu tenho que dar o melhor comportamento para que o resultado do que eu estou buscando aconteça. Exatamente. E aí a pressão vai fazer parte disso que você vai ter que lidar com ela. Faz parte de qualquer emprego, na verdade. E aí, assim, isso em geral, mas nesse caso, traga exemplos. Então, quando a gente fala de se preparar para uma entrevista, não é que você vai decorar as coisas, mas é pensar em exemplos dessas perguntas que são típicas, para você já estar preparado para responder. Diz que uma outra pergunta também que eles fazem muito é assim, como é que você se vê daqui a 5 anos? Muito importante. Outra pergunta clássica, né? Aí o que eu quero saber é se o teu plano de carreira, os teus objetivos estão alinhados com o que a empresa pode oferecer. Vamos dar um exemplo específico. A pessoa fala assim, olha, eu quero daqui a 5 anos estar mais ligado a trabalhar fora do país, ter oportunidades fora do país. E a empresa não tem filial fora do país. Não adianta. Não adianta. Então, não está ligado. E as pessoas falam, ou a pessoa fala assim, em 5 anos eu quero ter meu próprio negócio. Ué, então está fazendo o que aqui? Pois tiro no pé. Parece óbvio, mas é uma pergunta que vê esse tipo de coisa. E outro ponto importante, que aí é entender se a pessoa tem equilíbrio entre ambição e pé no chão, e realidade. Então a pessoa dizendo, eu quero ser o presidente da empresa, mas a posição que ele está entrevistando é de estagiário. Então, você vê que a pessoa não tem a maturidade suficiente para entender o que é uma ambição que vai te levar a subir e o que é uma falta de realidade. É bom querer ser o presidente da empresa, mas não na entrevista de emprego. Como né? estagiário, se você é o diretor da empresa... Se é o diretor da empresa, bem, olha, um dia eu quero poder chegar lá e tal, faz sentido. Então, não é uma boa resposta. Isso que tem que estar alinhado, porque quando eu te pergunto isso, eu quero saber, essa pessoa vai ficar aqui? Eu invisto muito para contratar e para treinar uma pessoa. Se ela daqui a 2, 3 anos for sair da empresa, não compensa. Então eu preciso ver se ela realmente está alinhada com o que eu posso oferecer. Olha, eu estou querendo montar não acredito, estou querendo montar um hotelzinho lá para fazer uma pousada. Esse é o sonho de todo mundo. Um restaurante lá no Nordeste. A gente está brincando, mas acontece muito. Jura? A pessoa responde com essa... Sim, as pessoas às vezes esquecem que elas estão numa entrevista. E aí um bom entrevistador, com experiência, ele envolve, ele se torna amigo da pessoa. Cuidado. O entrevistador não é seu amigo, ele está te avaliando. Ele está também defendendo o trabalho dele, porque se ele não contratar direito, quem vier mandado embora é ele. Ele é tão empregado quanto você. Aí tem uma outra e última pergunta. Como você organiza o seu tempo? Essa diz que é fundamental, né? Sem dúvida. Aí, o que eu quero saber é se você entende prioridades. Porque em qualquer dia a dia de uma empresa, você vai ter mais coisas que você pode resolver. Então, o julgamento do que é prioridade e o que não é o que eu quero saber nessa pergunta. Então, você tem que mostrar, de novo, exemplos de que você claramente tinha muitas tarefas e soube escolher o que você priorizava. Por exemplo, Renato. Vamos supor que você tem uma reunião com os acionistas da empresa que precisam de um documento X, uma apresentação X. E, ao mesmo tempo, você tem que fazer as suas coisas diárias, de enviar e-mails para fornecedor e tal. Nesse momento, o que é mais importante? Os acionistas da empresa, eles que pagam as contas. Então, naquele momento, você tem que saber gerenciar o seu tempo, que eu vou deixar tudo de lado e focar nisso. Mas eu não vou deixar cair tudo de lado, eu vou saber onde está para voltar. E aí você mostra uma metodologia de como você faz isso. Olha, eu anoto no meu e-mail, ou eu faço no papelzinho, cada um é de um jeito. Mas mostra claramente que você entende a importância disso. Porque é isso que numa empresa, eu preciso de alguém que pense, e que pense como um empreendedor. Agora, vamos supor que essa pessoa seja uma mulher que esteja procurando uma vaga de secretária administrativa, primeiro emprego. Vale ela contar uma experiência da casa dela, de falar assim, olha, o meu tempo eu divido assim, como o senhor sabe, está aí na minha ficha, eu tenho marido, eu tenho filhos, né? Eu já trabalhei, eu não trabalhei,
mas eu consigo administrar a minha vida de tal forma. Então eu faço isso, pode contar uma experiência que não seja da empresa. E eu vou te dar um exemplo de uma história real. Outro dia num programa que eu estava fazendo, uma moça que era empregada doméstica, ligou e perguntou para mim, olha, eu quero ser recepcionista, mas eu falo que eu sou doméstica, eu coloco no meu currículo. E a minha resposta é a seguinte, como doméstico você tem telefone, você tem horário, você dá recado, você tem uma rotina de trabalho que se aplica para um recepcionista. Então, claro, mostre essa experiência que você tem, que se aplica a isso. Porque, de novo, ele está querendo uma pessoa que vai resolver o problema da empresa. Se você mostra que no seu trabalho, ou em casa, você é uma dona de casa que tem que fazer tudo isso, você mostra essas competências, você preenche o perfil da vaga. Quem que é mais competente hoje em termos organizacional, o homem ou a mulher? Não, pergunta difícil. Não é difícil. Não, eu estou dando características de pessoas. A mulher, eu acho que ela consegue lidar com mais situações de uma maneira mais... Ela consegue encaixar melhor. A tendência do homem é assim, faz uma coisa e depois a outra. Então, assim, e a mulher está crescendo muito no mercado de trabalho, muito por essa característica, né? Se virar. Eu tenho uma última pergunta, assim, né? Que é bem importante, eu acho que é quase uma pegadinha, né, que o recrutador pode fazer. Você tem uma pergunta, tem alguma pergunta para mim, né? Isso. Essa hora não é para você perguntar qual é o salário. Eles perguntam isso, faz tempo que eu não faço entrevista de emprego. Essa eu não sabia. Aquela hora para você fazer perguntas sobre a empresa, sobre o cargo, para mostrar que você tem interesse. Mas por que as pessoas perguntam sobre o quê? Perguntar qual é o salário. Ainda não, você não foi ter uma proposta. Ah, mas é importante. Mas quando vier a proposta, você vai discutir. Ah, não pergunta quando está na entrevista qual é o salário. Ali você está mostrando o que você pode oferecer para a empresa. Isso é importante. Muito importante. Muito importante. Não pode perguntar qual é o salário ali. Não. Quer dizer, teoricamente você sabe mais ou menos qual é a faixa salarial que você está buscando. Mas não precisa perguntar para o cara. Se você receber a proposta, aí você vai negociar. Sei. Ali é o momento de mostrar o seguinte, eu quero aquela vaga, aquela empresa. Aí o que eu pergunto? Tem alguma pergunta para o cara? Eu posso perguntar, você é feliz? Até pode, mas... É casado? É solteiro? Casado, como é que é? Tipo no Você tem que estudar a empresa, saber o que ela faz. Ali é o momento de perguntar, olha, eu vi uma reportagem X, Y, Z, e eu estou vendo que vocês estão nesse projeto. Você pode me falar um pouquinho mais? Você mostrou essa é a hora de perguntar sobre a empresa. E sobre aquele cargo específico. Porque assim... Vamos pensar o seguinte, acabou a entrevista e fala assim, você tem alguma pergunta para mim? A pessoa fala, não. E cara desinteressado? Exatamente. Não quer saber nada. Ou você fala, qual é o salário, quando tem férias, tem ponte de feriado, pode entrar mais tarde? Dançou. Esse cara... Tem que bater ponto. Né? Olha, eu tenho que sair assim todo dia. Pronto, já dançou. Agora, o que as empresas buscam, e até quando eu tive uma outra vez aqui, você me perguntou isso, é o olho de tigre. O profissional tem que ter olho de tigre. Tesão, doutor. Tesão. Até eu trouxe um presente para você. É tesão. Eu vou traduzir esse olho de tigre aqui. A estratégia do olho de tigre. Exatamente. Tem que ter tesão no que vai fazer. Exatamente. Né? Tem que ter tesão pelo emprego que está buscando. Tem que mostrar isso. Aí, muitas vezes, você tem que amar... Faça uma coisa que você ama, mas você tem que amar o que você faz. Às vezes, eu conto no livro, meu primeiro trabalho foi colando etiqueta nos Estados Unidos, quando eu estava mudando de carreira. Eu não amava... colar etiqueta, mas naquele momento é isso que vai me dar um passaporte para crescer. E ali, quando eu estava fazendo aquilo... Mas você estava aprendendo um monte de coisa. E estava conhecendo pessoas, foi uma abertura de porta. Eu coloquei meu pé ali na indústria de entretenimento nos Estados Unidos e dali tive uma carreira... Se o mundo empresarial é uma selva, seja o predador. Exato. Essa é boa, hein? Essa é bom, olha. Agora... a gente tem muita gente que escuta a gente nesse horário, além de empresários, mulheres que estão saindo para trabalhar, pessoas que estão procurando emprego, né? E você tem alguma coisa para dizer para as donas de casa ou donos de casa, que hoje tem muitos moços, homens que vivem sozinhos, para fazer uma entrevista em casa? Porque eu acho que é uma das coisas mais difíceis que tem, é você... numa entrevista de emprego, tanto para o empregador quanto para o empregado, quando vai cuidar da sua vida em casa. Exige, além de todas as habilidades necessárias para o cargo, um setor confiança, que você vai colocar alguém na sua vida, Sim. vai partilhar da sua vida. Existe alguma coisa que você pudesse ensinar para a gente, né? Para todas as pessoas. Claro. Uma coisa, isso não é só em casa, mas na verdade nas empresas também. Cada vez mais se procura comportamento. Porque as qualidades técnicas, as competências, você consegue ensinar, né? Então você tem que fazer perguntas realmente que mostrem o comportamento da pessoa. Como é que você faz isso?
Pergunte situações em que a pessoa tenha algum tipo de conflito e que fala para ela falar detalhes, porque como ela responde essa pergunta, vai dar um pouquinho da personalidade Que tipo dela. de situação, Renato? Olha, vamos supor que, vamos dizer do ambiente doméstico, então. Meu filho, você tem que buscar o meu filho porque eu não posso pegá-lo, só que existe uma restrição no colégio que não dá autorização. O que você faria? Aí você vê como é que a pessoa pensa. Reage numa situação que pode ser real amanhã na sua casa. Fala, eu ligaria para sua esposa ou para sua mãe, o que eu posso fazer? Ou a pessoa pode falar assim, eu não faria nada porque não está autorizado. Então, nisso, você vê o comportamento da pessoa. Entendi, é uma boa dica para todo mundo. Que pode ajudar um pouco, e várias perguntas. E aí, o segredo é o seguinte, pergunta os detalhes. Porque o mentiroso, a gente pega na superfície. O mentiroso fala muito bem na superfície. Mas quando você aprofunda nos detalhes, a pessoa começa a se perder. E você pergunta assim, você sabe cozinhar? Todo mundo pergunta isso para quem chega em casa. Todo mundo sabe, Aí né? você fala assim, o trivial, que não quer dizer nada, né? Exatamente. Aí você pergunta, como é que você faz um frango xadrez? Dançou, no detalhe não vai mentir. Vai ter que saber como faz um frango Gostei xadrez. disso. E aí é importante o seguinte, você como entrevistador... Tem que saber como é que faz um frango xadrez, porque Exatamente. senão, minha filha, ela vai mentir para você e vai fazer um frango que você nunca vai comer. Vai fazer o frango E o bom listrado. entrevistador se prepara também. Então ele vai estar preparado para entender as respostas e ver se faz sentido. Quer dizer, e fazer já uma listinha de perguntas, né, para você poder entender Uma melhor quem é dica a pessoa. importante, nisso para todos, não deixa virar uma conversa, um bate-papo. De amigo, que você vai contar uma história, às vezes você tá carente no dia, aí você fala, ih, menina, olha, ela começa a contar, ih, meu marido fez aquilo, Não, dançou, aí você tem que virar amiga da pessoa e não cumpriu a função. dançou. Então, exatamente isso, faça um roteiro. Perguntas básicas que para você são importantes. Por exemplo, flexibilidade. Então, em casa, como você falou, meu filho às vezes sai às 6 horas do colégio, mas às vezes fica até às 7. Então, olha, você tem disponibilidade para ficar até mais tarde? A pessoa fala, tem. Então, me dá exemplos que você ficava até mais tarde no outro trabalho. No outro emprego, tá. Aí você começa a ver, né, a Ai, situação. gente, uma coisa horrível também, olha, para qualquer emprego. Nunca fale mal da empresa anterior, isso sim. da casa anterior, da patroa, do patrão Isso é um anterior. queima-filme. Tem gente que chega e começa assim, olha, mas aí você trabalhou onde e tal, tem referência, seja empresa, seja na sua casa. Né? Porque eu acho que isso é a morte para qualquer empregador. Porque se você faz isso do emprego anterior, quando você sair dali, vocês não vão morar, nem casamento dura para sempre, não vai durar o emprego para sempre. Quando você sair, você vai falar mal dele também. Quer dizer, exatamente. acabou. É esse o raciocínio. Então, e é uma pegadinha. De novo, o entrevistador com malícia, com maturidade, fala, e era ruim trabalhar na sua empresa? Teu já chefe era começa complicado, perguntando assim, né? aí a pessoa abre o coração. Ele Teu chefe era muito chato. do analista. Estou no analista. Sabe que aquele cara era maluco. Aquele cara é maluco, né? Pagava mal, queria que eu trabalhasse. Assinou a demissão. Próximo. Nem entrou, nem entrou. Nem entrou, exatamente. Renato, uma delícia conversar com você, como Prazer. sempre. Muito bom. Obrigado, viu? Obrigado. Muito bom o papo. Já já eu volto.